Bom, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui. É muito importante que a gente tenha esses espaços. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu só estou iniciando a nossa conversa. Minha ideia é depois, entre em contato com a gente, vamos continuar a conversa, porque eu acho que o Luiz falou é fundamental. A gente perceber aqui como um espaço de estudo, um espaço de troca, onde a gente possa realmente ir aprofundando esses modelos novos, que não estão prontos, que são desafiadores, mas por isso mesmo, para mim, muito instigantes. Eu adoro coisa que não está pronta. Falou que vamos começar e vamos tentar uma coisa nova, vamos usar. É aí que eu acho que mora o sabor das coisas. O Museu das Minas do Metal, ele participa do circuito dentro da Praça da Liberdade. O museu ele é financiado pela EBX, né, dentro do grupo, como foi falando, várias empresas que foram assumindo cada museu. Ele estava na casa, a casa do circuito na Casa da Liberdade. A casa do museu antigamente era uma secretaria de educação, então ele já nasce com esse pulsar da educação e ele vai tendo toda uma história que eu acho que é muito bonita para mim, que sou do educativo, é que eu vou trabalhar no museu antes dele nascer, né? Fisicamente, publicamente para fora. Então, o que acontece? Eu vou passando por todo o processo de criação desse museu e de reforma, de reestruturação. Então, a primeira questão na arquitetura, que é o Paulo Mendes, que vai fazer a arquitetura, num trabalho belíssimo, onde ele vai combinar esse prédio todo clássico com uma intervenção diferenciada, do restauro, onde a gente vai ter um trabalho de descoberta das paredes, então tira a fotografia do secretário de Educação, vai raspando a parede, de repente uma coisa belíssima de arte, vocês podem ver ali naquela foto, né, uma coisa toda florida, toda de um desenho maravilhoso. Essa descoberta a gente não fez sozinha, a gente teve a oportunidade de trazer professores no meio da obra, de capacete, para ver isso com lupa. Então, esse processo de construção da curadoria educativa no processo de própria reforma do museu dá um outro tom. Então, eu digo, a gente não tem um setor educativo, a gente tem um pulsar educativo, um coração educativo. E a educação passa a ser um valor, alguma coisa que atravessa todas as atividades do museu. No caso da museografia, o Marcelo Dantas faz toda uma curadoria para fazer essa museografia, e na hora que ele faz isso, ele pensa um start, um negócio que é muito bonito, que é, se a gente vai falar Museu das Minas do Metal, nós não vamos pôr máquinas, nós vamos pôr como que nós vamos contar essa história. E aí ele descobre que existem personagens que podem contar essa história. Personagens importantes na história do Brasil que tiveram essa relação com as minas, com o metal, um Dom Pedro, uma Chica da Silva, que a gente não imagina, mas que, né, tem toda essa relação em Diamantina. Então, ele vai contando a história a partir desses personagens e a gente vai fazendo uma pesquisa e vai descobrindo que a relação do homem com o metal, a relação do homem mudou antropologicamente. Antigamente, né, na realidade, a gente pedia, os mineiros na África pediam licença para entrar numa mina de prata, porque prata era feminina, a prata era como se fosse uma questão da natureza como um espírito, né? E aos poucos a gente foi transformando essa relação, a relação inclusive a gente tem uma instalação chamada Vilmetal, né, que é das trocas. Então, essa transformação na nossa relação com o metal é uma relação muito importante e que tira a questão da mineração no senso comum, que é simplesmente o sentido da exploração, mas traz, né, a raiz da nossa relação com o metal como um ser vivo, alguma coisa que estava ali, como está a árvore, como está a lua, né? Então, a gente foi trazendo todo esse conteúdo e foi fazendo com que toda a museografia ela é feita a partir de vídeos, a partir de muito interativa, com várias possibilidades que o visitante tem de entrar nas histórias, mas principalmente com uma coisa assim,
qual a minha relação? Qual a minha relação? Ela possibilita essa individualização. Então, a museografia permitiu que a curadoria pudesse participar, né, disso a partir de cada indivíduo. Então, a gente conseguiu fazer com que, quando o público visitante vá, ele interage com aquela instalação, com aquele jogo que está ali na museografia, mas ele sempre se relaciona com um personagem. Isso humanizou muito a relação dentro do museu. O case que eu vou estar contando aqui, a gente já tem 62.030 visitas no museu, né, que foram feitas em 2011. A gente criou alguns indicadores, é um público muito diverso que vem ao museu, claro, um público muito forte das escolas também, né? E aí a gente resolveu, para ter essa expansão da possibilidade do atendimento, trabalhar com essa questão. A gente já trabalhou com 565 instituições e o educativo, ele tem uma abrangência muito grande. A gente, inclusive, hoje de manhã, na hora que a gente estava falando de brand, de estudar o público, eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito interessante, que é de mapear, inclusive, a gente fala de um geomarketing, né? Eu fiquei com muita vontade de conversar com você, de mapear esses diferentes públicos que vêm das cidades, não só de BH, mas a gente tem muitas cidades do interior, cidades que têm a história da mineração como raiz, né? Então, como que esse público pode vir ao museu no sentido de se sentir parte dessa história e não simplesmente de fazer uma visita pontual? Como a gente pode fidelizar essa relação no sentido de dar valor para o saber que ele tem? Então, por exemplo, quando a gente teve a visita no restauro, eu tive um clique assim, muito bom, porque uma senhora chegou e ficou completamente apaixonada pelos florais da parede, né? E aí eu achei que ela teve uma sacada brilhante. Ela falou, nossa, mas isso lembra a parte de crochê da minha avó. Porque a minha avó faz muito crochê, eu tenho esses crochês e isso eu posso preservar. Então, é essa relação. Eu não vou ter esta parede na minha casa, mas eu tenho, analogicamente, um crochê. Eu faço essa analogia e esse é o meu patrimônio. Da mesma maneira, as cidades mineradoras que vêm visitar, elas têm muito que contar, porque o pai, o avô foi mineiro, tem toda uma relação. Então, como é que a gente traz esse acervo de saber, esse conhecimento que essas pessoas trazem, e como é que a gente fica muito atento, não só de onde elas são, mas o que é que no museu, né, toca enquanto experiência. Então, eu costumo dizer que o museu ele tem muitas camadas, ele não é uma coisa só. No caso desse, ele é um circuito cultural, é um prédio que era da secretaria, é uma intervenção de uma arquitetura, ele é, ao mesmo tempo, toda um restauro, toda uma museografia e toda a história da pessoa que chegou ali, né? Então, quem chegou traz história, não é só nós do museu que estamos contando milhares de histórias. A pessoa que chegou também está trazendo um monte de referências. E alguma das referências daquele dia, daquele universo dela engancha, né? E como é que a gente faz com que esse gancho frutifique, né? Então, a gente trabalhou muito com essa questão da rede. Para a gente, a rede não é um plano de comunicação. Para a gente, a rede é a maneira da gente continuar isso que eu acabei de falar no começo para vocês. Como é que a gente continua a conversa? O virtual veio para isso, para eu pegar essas possibilidades que eu estou vivendo e continuar sem ter a presença. Eu vim de São Paulo. Quantas vezes eu vou poder vir de São Paulo? Mas, de repente, aqui alguém engancha comigo e eu vou continuar a conversa e a gente vai marcar um novo encontro presencial. A mesma coisa no museu. A gente criou para as escolas, principalmente, eu pensei nos parâmetros curriculares nacionais, porque eu preciso pensar na tarefa da professora que está lá planejando a sua aula, né? Eu não posso chegar com um conteúdo que não tem nada a ver. Eu pensei em cima dos parâmetros curriculares, eu pensei abrir mais conteúdos ainda. Como é que a professora pode vir para o museu, visitar, porque a gente faz uma visita com a professora antes, e depois que ela fizer essa visita, como é que ela vai trabalhar com seus alunos dentro de roteiros virtuais
e com esses roteiros virtuais enganchar, né, os seus alunos para fazer projetos, para continuar, para ter essa relação. Então, a gente criou 3 roteiros virtuais e uma mediateca. Então, as pessoas, elas não só veem um conteúdo da rede, mas elas postam conteúdo. Então, isso significa que eu tenho uma rede social, a gente criou uma rede social MMM. Então, eu tenho efetivamente um plano de comunicação e não é um plano aberto do Facebook. Fui na festa, tirei uma foto, olha eu no museu e postei. Não, eu abro ali um tema e uma rede vinculada com conteúdos que estão ali no museu. Eu pego um conteúdo que está no museu e abro em volta desse conteúdo milhares de possibilidades de história, de geografia, de ciências, de português. E aí a criança, né, e o jovem que vai estar fazendo acesso, ele vai fazendo o caminho por aquilo que ele acha mais interessante. Os museus, por muito tempo, se organizaram na forma cronológica. Então, você passa por uma coisa, passa por outra. O mundo hoje é cronotópico, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, são camadas que você vai fazendo. E a gente nunca sabe qual dessas informações que vai pegar. Só que, como eu tenho a rede, eu pesco justamente isso. Me responde o jovem, ou me responde o professor, aquilo que ele colou, aquilo que eu pesquei na rede. Para mim, a gente está até brincando, que a gente está fazendo uma pescaria, né? Uma pescaria dessa atenção. Então, a gente tem, no Mama África, a gente já tem a possibilidade de postar texto, vídeo, áudio, imagem, ou de sugerir outros links. Ele foi lá, viu alguma coisa e ele tem um outro lugar que ele acha que é legal. Então, a gente vai ampliando isso. O Viajeiros, que é um outro conteúdo que também trabalha, que é um jardim imaginário que a gente criou, porque a gente trabalha um dos eixos do museu por um personagem ser Dom Pedro. A gente trabalha os viajantes, né, que todas essas pesquisas que eles fizeram. A gente trabalha a própria praça, porque na pesquisa a gente descobriu que o modelo da praça é o modelo do Glasiou, que era, na verdade, um pesquisador que Dom Pedro se relacionava para fazer os jardins. E aí a gente vai trabalhando esses conteúdos e os jovens vão postando em cima. Da mesma maneira, o Horizontes Secretos. Bom, como eu disse para vocês, como é que está estruturado? A gente criou esse M, que é, né, como todas as outras, o M a gente criou a área do Museu das Minas do Metal. A gente já recebeu esse número de page views, né, em 2011. Temos atualmente 514 colaboradores dentro da rede, a partir dos roteiros, né? Esse aqui é um gráfico. A gente está tabulando isso tudo, né, porque a gente está num processo que é um processo de aprendizagem, a gente está estudando isso. Então, como ele mesmo perguntou, tem desafios? Só tem desafios, porque o tempo inteiro a gente é desafiado pela próprios colaboradores, pelos conteúdos, pela forma. E na questão da arquitetura da rede de informações, isso que eu falei, a gente criou um ícone. As pessoas se cadastram, como se cadastram para qualquer rede, põe sua foto, faz seu perfil, cria os seus amigos, o que é muito interessante, porque você vai estabelecendo relações entre escolas que estão próximas, mas vão se descobrir depois dentro da rede, né? Na mediateca, a gente vai fazendo essas postagens de conteúdo, então você vai tendo esses diferenciais. A pessoa também pode trabalhar esse conteúdo e postar no seu blog pessoal, então ela pode puxar esse conteúdo para o Face. Por exemplo, eu tenho um perfil no Facebook e eu divulgo muita coisa pelo Facebook. Então, ontem mesmo divulguei um vídeo do Circuito da Liberdade, que já está lá dentro. Então, a gente vai fomentando isso. Isso é muito interessante, porque vai fazendo com que apareçam personagens que nunca tiveram uma visita presencial no museu. Então, por exemplo, eu tenho um professor que faz o detalhamento do meu programa do Mama África lá dentro, da Bahia, que nunca visitou o museu. Isso é incrível. Eu acho isso maravilhoso. Assim. E depois você consegue um contato com essa pessoa
e vai discutindo sobre outras coisas. Então, eu acho que muito menos, assim, muitas vezes na educação eu tenho essa reação das pessoas se sentirem ameaçadas, né, pela questão do mundo digital. Mas eu acho que nós estamos vivendo uma lógica da abundância. É isso e aquilo. Uma coisa não exclui a outra, né? A gente não vai excluir a relação presencial porque a gente está fomentando a virtual. Ao contrário, ela pode ser aquecida, ela pode ser melhorada, ela tem um outro modo de funcionamento, elas não são iguais, né? Então, eu acho que, em termos também que a gente tem percebido, e a comunicação do museu, quando eu falo que tudo é educativo, é porque a própria comunicação do museu também está com a gente colaborando com essa coisa. Então, todas as primaveras, todos os eventos que tem, a gente cria maneiras das pessoas interagirem. Então, das pessoas filmarem, postarem vídeos. A gente cria, além de todas as quintas, a gente está conseguindo também um bom acesso da mídia, né? Então, os blogs ficaram interessados pela possibilidade da rede. Então, a gente tem blogueiros que estão apoiando a rede. A gente tem esse projeto, eu achei o máximo, que é você fazer um vídeo na sua casa mesmo, de maneira informal, e mandar do que o museu é para você. Como que você se sentiu no museu. Que eu acho que na questão do branding é muito importante, porque é esse valor afetivo que você vai ganhando com a rede, com o museu, né? Quer dizer, se a gente quer que as pessoas se apropriem do museu, a gente tem que dar para elas essa possibilidade delas participarem, né? Clarice Lispector, existe uma frase, né, que eu acho muito boa, que a gente a pertencer, não só a gente pertence por conta de que uma situação está frágil, a gente pertence também porque ela está forte, para fortalecer assim, essa relação, né? Na 10ª Semana de Museu, a gente está convidando, ali tem o site, o www.mmm.org.br. Eu espero que todo mundo possa estar visitando, estar conhecendo. E a gente tem também aqui um pouco um panorama que às vezes fica interessante para as pessoas saberem desse público. Vocês vão ver que o público de estudantes é um público ainda que está dentro, vai um pouquinho mais devagar só, não, ainda um público que está ainda um pouquinho dentro de, volta, aí, no Brasil a gente ainda tem 7%, vamos aumentar isso agora, né, porque vai ter bastante carioca entrando. Aí depois a gente tem a questão dos boletins, tem todas as questões institucionais, mas que também pela rede a pessoa pode receber, a questão do sexo, muitos estudantes, né? A questão da escolaridade, ensino, os conteúdos que são mais acessados. Isso é uma outra coisa muito importante para a gente, né? Que eu acho que com esses Google Analytics, todas essas ferramentas, eu estou cada vez também mais encantada com essas possibilidades das ferramentas para a educação, né? Então, você tem toda a possibilidade de você entender um pouco como é que esse público está lidando com os conteúdos. Uma outra coisa que eu quero dizer em termos de agradecimento é que é lógico que eu estou aqui representando um grupo, né, que é um grupo maravilhoso, o grupo do museu, é uma equipe jovem, animada, né, e que a gente que faz a apresentação e que ajuda tudo.